Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje em destaque os 75 anos da vida da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viver do Minho, anos de Bodas de Ouro, que encerrou no passado dia 14 de fevereiro, no ano em que completou 76 anos. A sua história começa em fevereiro de 1940, exatamente no dia 12, por iniciativa de um grupo de vieirenses, encabeçados por José Varela Seixas, à data secretário da Câmara de Viver do Minho, e que foi também o seu primeiro comandante, e que recebeu, na ocasião, o apoio do município, presidido pelo Dr. José Duarte Carrilho. Os bombeiros são a sede, ou melhor, na instituição, a instituição, aliás, é a sede da expressão de um dos sentimentos mais nobres das sociedades, isto é, a solidariedade. Os bombeiros estão sempre em momentos de dificuldades da comunidade e a sua história fez-se e faz-se também com dificuldades que a vontade, a coragem, a criatividade e o brio de manter de pé uma instituição com esta relevância sempre têm vencido. Nem sempre o esforço dos bombeiros tem o reconhecimento que merece, mas é uma verdade irrefutável que, como se diz, eles estão em todas, nos incêndios, nos acidentes, nos resgates em diferentes circunstâncias e, em geral, em todos os momentos em que o socorro é necessário, até para salvar um animal em perigo. E fazem-no voluntariamente. Mesmo que alguns estejam em permanência, desde que foi legislada a criação de equipas de intervenção permanente, as ZEIPs, essas remuneradas, o sentido do voluntariado permanece nos bombeiros. Relembro apenas dois números de que disponho. Em 2013, os bombeiros prestaram 13.436 horas de serviço voluntário e em 2014, 14.324 horas, excluindo as horas que dedicam à formação. Isto equivale a mais de 70 mil euros, considerando o custo de 5 euros a hora, exatamente 71.620 euros. Este ano concretizou-se o objetivo procurado há anos, a conclusão e inauguração do novo quartel. Para falar dos bombeiros, dos seus 75 e 76 anos que se completam este ano, da sua história e da sua importância no contexto da proteção civil no nosso concelho, temos em estúdio António Macedo, comandante do Corpo Ativo, Rosa Costa Ribeiro, oficial bombeiro, e dois jovens bombeiros, Raquel Teixeira e Tiago Carneiro. É indispensável dizer que fizemos também convite à direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viver do Minho, que no dia de ontem deixou de estar confirmada, e também fizemos convite ao Presidente da Câmara, que por razões de agenda não pode estar presente à hora do registro desta conversa. O mesmo acontecendo com Armindo Vilaverde, do quadro de honra dos Bombeiros Voluntários de Viver do Minho. Mesmo lamentando as ausências, não deixamos de dizer que quando se fala de bombeiros, se fala de operacionais de socorro e esses estão cá. E para os associados perceberem a situação atual da instituição, podem fazê-lo na Assembleia Geral da apresentação do relatório e contas do exercício do ano. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Comandante Macedo, este ano não só pelo encerramento das comemorações das Bodas de Ouro, mas também pela inauguração do quartel, é um ano especial. Boa tarde, Zé Luís, e os meus amigos dos bombeiros, e para todos os ouvintes, que é a razão de estarmos aqui a fazer este programa. Uma correção, primeiro, bodas de diamante e não bodas de ouro. São bodas de diamante. Exatamente. Pronto, já é um bocado... São 75, não são 50. Pronto, os 75 anos foram no ano de 2015 e entendeu-se que todo o ano de 2015 até o ano de 2016, portanto até o dia 12 de fevereiro, seriam as comemorações dos 75 anos, que culminava possivelmente, concretamente no dia 12, portanto com os 76 anos. Cumulativamente era também o ano da inauguração do quartel. Não sabíamos ao certo quando isso iria acontecer, sendo certo que a partir de junho, julho, o quartel estaria em condições de ser entregue aos bombeiros, porque estaria pronto, e atendendo que era uma obra financiada, também tinha que estar pronto até ao dia 1 de julho.
Assim não aconteceu, e como não foi durante o ano de 2015, acabou por ser inaugurado na semana passada, portanto, no domingo, dia 14 de fevereiro. Era uma obra, como disse, ansiada por todos nós, e não é só pelos bombeiros, é também pelos vieirenses. É uma obra que vem colmatar problemas que tínhamos no quartel velho aqui à beira da rádio, e que ainda agora estive a olhar para ele antes de entrarmos para o programa, e que de facto já não fazia jus à capacidade de resposta que é exigida aos bombeiros, e que agora finalmente estamos em boas condições para podermos prestar um socorro mais eficaz, pelo menos para que os bombeiros possam dizer que estão em boas condições e que têm sítios para guardar os equipamentos e para os preservar, e que isso é uma mais-valia para o socorro também. Nesta altura está tudo resolvido. Percebemos no final da semana que estavam a fazer-se marcações nas vias. Está tudo concluído e preparado para que, recordemos, os bombeiros saem muitas vezes em situações de emergência, e é uma estrada que, apesar da sinalização, tem alguns riscos. Não, está tudo pronto para... Não, eu tive várias preocupações antes de ocuparmos as instalações, e que eu fui ao longo dos tempos avisando quem de direito, nomeadamente até a Câmara Municipal. É concebido que aquela estrada 304 à entrada da Vila Verde do Minho é uma zona já de aceleração, tanto na saída como na entrada. Tem ali duas retas, tem um perfil novo. Apesar da sinalização. Exatamente, mas não tem grandes habitações por ali, portanto os automobilistas até tendem a aumentar a velocidade naquele espaço. E eu manifestei sempre essa preocupação, nomeadamente a redução de velocidade, ou pôr ali um semáforo ou alguma coisa que limitasse a velocidade. Por outro lado, tínhamos ali uma zona em que não era permitido o acesso, portanto, passar de uma faixa de rodagem para outra, porque era linha contínua. Manifestei isso junto da Câmara, e, portanto, antes de ocuparmos as instalações, esse problema foi resolvido e foi feito um tracejado que permitisse fazer, portanto, a passagem de uma faixa para a outra, portanto, tanto na saída do quartel dos bombeiros para voltar à esquerda, como na entrada quem vem do lado das Cerdeirinhas. Isso está resolvido, mas, de qualquer das formas, não está tudo. E eu agora acrescento que, aproveitando a oportunidade para dizer que antes do final do ano tive nos contactos que tenho tido com o Presidente da Câmara, e até e-mails que fui enviando, manifestei sempre 3 preocupações, nomeadamente porque queria de certa forma aproximar aquilo que é o quartel da urbe. Uma delas era com a parte da iluminação pública. Entendia e entendo que deve haver iluminação pública desde a rotunda até ao cruzamento de Loureiro ou à Tafona, que fica ali a 100 metros. Portanto, isso não está conseguido, só tem 2 pontos de luz desde o cruzamento de Loureiro até ao quartel, que quanto a mim é manifestamente pouco. Sei que, entretanto, foi feito um ramal do lado oposto ao quartel, que, entretanto, foi retirado porque, enfim, não correspondia às expectativas nem àquilo que nós pretendíamos daquilo. Pedi também ao Sr. Presidente da Câmara que fosse feito um alcatroamento da berma da estrada desde o início do terreno dos bombeiros até à entrada principal. Isso devia ter sido feito ainda ano passado, portanto, na altura em que foi feita ali a rotunda do Veloso, passe a publicidade à casa, que não chegou a ser feito, mas foi feito, entretanto, a tempo ainda de fazermos a inauguração. E pedi também que esse espaço fosse pintado com uma faixa e que fizessem ali um passeio. Portanto, isso penso que ainda vai ser feito, porque as pinturas que está a fazer de delineação da entrada do quartel só foram feitas no dia de sexta-feira. Aproveitando também a mesma empresa que fez a rotunda, que atrás referi. Pedi também ao Sr. Presidente da Câmara, na altura, que fosse feito um passeio desde a rotunda, que agora já é designada a rotunda dos bombeiros, à entrada da Vila Verde do Minho, até ao quartel, portanto, do lado dentro dos rails, por forma a assegurar alguma garantia de segurança aos peões, e que, enfim, apesar desse terreno ser pertença da agora designada Infraestruturas de Portugal, ex-Estradas de Portugal, penso que era também uma mais-valia para quem caminha e para quem faz, e para quem vem, enfim, em passeio a pé. Tudo isto foi pedido atempadamente, e penso que as coisas que agora, com o tempo, e não nos podemos esquecer que só estamos desde o dia 19 a ocupar aquelas instalações, tudo isto agora com o tempo vai ser conseguido. Eu também tenho uma ideia assim de conseguir concretizar. De qualquer maneira, há uma coisa diferentemente do quartel que foi deixado. Este foi inaugurado.
Precisamente, tivemos também, está inaugurado, não está concluído, ali e não foi por falta de aviso, o comando sempre manifestou, junto da direção e até da Câmara Municipal, a vontade de que a segunda fase do quartel, portanto aquele prolongamento do parque de viaturas, fosse coberto e fosse colocado ali os portões. A primeiro, o desidrato que foi possível de ser conseguido através de um particular que manifestou disponibilidade em pagar e comparticipar esses trabalhos, quanto aos portões ainda não. Isso criou-nos alguns constrangimentos, nomeadamente no dia do aniversário, que estava bastante frio e muitas das pessoas que podiam permanecer no quartel acabaram por ir embora, e eu recordo que tínhamos 2 porcos assados para comer e uma parte da comida ficou porque não se Mas isso é uma saga, frio. parece uma saga de qualquer obra. Não está concluído. Mas parece uma saga de qualquer obra. De qualquer maneira também, sim, mas isso, independentemente do projeto inicial. Esse aspecto eu digo com toda a vontade, porque foi também uma parte e apresentei uma solução que não foi aproveitada. Portanto, nós neste momento escusamos estar a falar nisso e podia estar de facto essa parte concluída. Foi uma coisa pela qual eu lutei, que enfim, que não foi conseguida porque não quiseram. Posso dizer isto à vontade. Inclusivamente, e posso dizê-lo aqui aos micros, eu disponibilizei dinheiro para colocar esses portões, não foi aproveitado. Quanto ao resto, naturalmente a obra teria que ser inaugurada. Eu até defendi que devia ter sido inaugurada durante o ano de 2015, porque ela estava concluída, foi-se ultrapassando. Eu sei que durante o verão, e até porque tive essa conversa por Facebook com o secretário de Estado da Administração Interna, e que eles manifestaram, não manifestaram vontade de o fazer, porque era ano de eleições e entenderam que não deviam fazer a inauguração de equipamentos, principalmente na área e no setor dos bombeiros no período de verão, e não fizeram. Depois, entretanto, toda a gente sabe, houve eleições, houve um governo que caiu, houve outro que foi empossado, e depois entendeu-se, e até aí tudo bem, que o dia da inauguração coincidisse com o encerramento das comemorações dos 75 anos, e cumulativamente dos 76 anos, e foi isso que aconteceu. Quanto ao velho, nunca foi inaugurado, porque o velho, como já se disse várias vezes aqui na Rádio Alto Ave, foi um quartel que foi mal projetado, foi mal construído, foi mal acompanhado, e que também foi, por assim dizer, mal cuidado ao longo dos tempos. E foi um quartel que só por essas condições, que foram mais que suficientes, permitiu que nós viéssemos para instalações novas e fizéssemos um projeto novo. Hoje, olhando para estes 75 anos, tendo os bombeiros começado numa garagem, que era uma garagem de uma empresa de transportes. Exatamente. E olhando para as instalações de hoje, e passando mesmo pelo anterior quartel, o salto é enorme. É enorme. Também são circunstâncias diferentes, são tempos diferentes, são responsabilidades diferentes, e aquilo que a sociedade espera dos bombeiros não é aquela que se passava há 50 anos, ou há 75 anos, quando foi criado, ou há 76. Portanto, os tempos são outros, as exigências são muitas. Ninguém perdoa aos bombeiros qualquer falta, qualquer falha que nós possamos ter, somos apontados com os dedos todos da mão. Quando os bombeiros fazem e têm um comportamento exemplar, que é o que é a regra, as pessoas nem se lembram, porque é a nossa obrigação. Mas, mais uma vez, repetimos, há pessoas que, e como nós dissemos, a partir de certa altura, há bombeiros que, para estarem em permanência, têm um salário por isso, uma compensação por isso, e há a convicção, numa parte, pelo menos, da sociedade, de que os bombeiros ganham, e não é assim. Não, vamos lá ver. E como foi lembrado até pelo Presidente da Liga dos Bombeiros... Sim. Vamos lá ver, a matriz dos bombeiros, e digo dos bombeiros de Vermelho, que é da generalidade dos corpos de bombeiros, é uma matriz assente no voluntariado. Todos nós, antes de termos qualquer responsabilidade com a entidade patronal enquanto funcionários, somos voluntários. E nós temos neste momento nos Bombeiros Voluntários de Vermelho 22 bombeiros que, ao contrário do que digam que são assalariados, para mim são profissionais. É a profissão deles, é aquela, é a ocupação que eles têm. Porque nos tempos atuais... Mas são funcionários com horário. São funcionários com horário, naturalmente. E eles não vivem esse horário, se for necessário. Não. Tenho que dizer que todos eles cumprem muito mais horário em termos de laboral do que aquilo que lhes é exigido por lei, porque todos eles trabalham mais do que as 40 horas de trabalho semanais. E, além disso, têm outras responsabilidades também enquanto voluntários. Têm que cumprir com as horas de instrução, com as horas de piquete, com as horas de formação, portanto, mas
estão aqui os colegas que eles também podem falar nisso, porque estão mais à vontade do que com eles. E é disso que vamos falar. Não vamos falar de direito. A Rosa, na qualidade de bombeira, sabemos aqui, os que a conhecem Verde, que é advogada, portanto é licenciada em direito. Não é disso que vamos falar. Vamos falar é deste relacionamento entre os bombeiros e a comunidade. O que é que vocês percebem como bombeiros quando, nas mais diversas circunstâncias, uma das ocasiões em que há mais reparos é no período dos incêndios florestais? O que é que vocês pressentem da população, do vosso trabalho? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Zé Luís e boa tarde aos meus colegas aqui presentes. O que nós sentimos da parte da população? Vou começar por referir-me a uma data. No domingo passado celebraram-se, foi o encerramento dos 75 anos dos Bombeiros de Vieira de Minho e a inauguração do quartel. Infelizmente esteve um dia chuvoso, mas proporcionou e foi possível realizar-se um desfile com viaturas e bombeiros de todo o distrito. Houve um momento aí que me emocionou e que deu para ver que, de facto, a população vieirense está do nosso lado. Os bombeiros, é bom lembrar que os bombeiros também têm emoções, não é? Sim, sim. E, apesar de terem de ser serenos no combate... Não posso deixar de referir aqui que nesse momento em que passam carros, viaturas do distrito todo, e há um momento em que começam a passar as viaturas de Vieira de Minho. E eu vejo que estão centenas de pessoas na rua e que começam a aplaudir os bombeiros de Vieira de Minho. Foi um momento em que eu pensei assim, afinal eu achava que a população não estava connosco, pensava que a população não valorizava os bombeiros de Vieira e afinal eles até estão aqui. Estava chuva, mas eles estavam lá e aplaudiram-nos. Eu queria ser, neste caso, advogado do diabo. É isso ou é, enfim, digamos que o pé de galinha, não é o pé de galinha, a pele de galinha que cria em algumas pessoas o toque da sirene? É a pele de galinha, é o bichinho que toca lá dentro. Sempre que ouvimos a sirene, e agora o quartel está mais distante da vila, eu pelo menos falo, já não ouço a sirene como ouvi, eu morava a 50 metros do quartel, agora está mais distante, mas... Sempre que toca a sirene há algo que nos obriga a levantar, que não nos permite ficar sentados. E aconteceu isso, e eu estive fora dos bombeiros, na inatividade, durante 1 ano e meio, e mesmo durante esse ano e meio eu levantava-me, não ficava sentada, não conseguia. O toque da sirene mesmo provoca aquela sensação, a pele de galinha, ou o bichinho. É perguntar, perguntando também aos mais novos, o que é que faz uma pessoa, um jovem, neste caso, voluntariar-se nos bombeiros? Antes de mais, boa tarde a todos os presentes e a todos os ouvintes. No meu caso, eu não foi muito diretamente o meu contacto com os bombeiros. Já tinha família, mas não tinha um contacto direto. Foi uma colega que tinha aquele bichinho, como se costuma dizer, e queria se inscrever, mas não queria ir sozinha. E começou Raquel, anda comigo, vamos inscrever as duas. E eu, na altura, por que não? E comecei, a primeira vez que me inscrevi, tinha 16 anos, se calhar o comandante não se recorda, mas inscrevi-me, mas na altura ainda não havia escola para crianças assim com tão tenra idade. E pronto, quando tinha 18 voltei-me a inscrever e fui chamada. E a partir daí... Quando se começa a reparar com mais atenção nas ambulâncias a passar, tal como o oficial disse, é aquele bichinho de tocar a sirene, de mesmo que estejamos numa cidade diferente, ouvir uma sirene e olhar para ver onde é que ela está a passar, é mesmo um bichinho. É a emoção, Tiago? Sim. É também? É também. Já agora, boa tarde a todos os ouvintes aqui presentes. Face a este tema, eu quero realçar que ser bombeiro voluntário é servir a humanidade. Neste caso, servir os vieirenses. É algo que muitas vezes não é reconhecido, mas é algo que nós fazemos com o maior gosto e orgulho. Passamos por momentos difíceis, mas todo sacrifício vale a pena. Um apelo que eu queria deixar desde já de cá é incentivar os jovens vieirenses ao voluntariado. Eu sei que isto muitas vezes é complicado,
porque todos temos outros lazeres, outras atividades, mas eu convido os jovens a experimentar. Eu não conhecia os bombeiros até lá entrar, é verídico. Foi um instinto próprio. A minha primeira vez que eu tive contactos com bombeiros foi em 2011, quando me dirigi ao quartel. Por azar, a escola tinha começado há cerca de uma semana e já estavam esgotadas as vagas e não foi possível proceder à minha formação. Em 2013 voltei a procurar os bombeiros. Sim, existiam vagas, inscrevi-me, fiz os testes e pronto, e fomos adquiridos para a formação. Após a minha formação e a dos meus colegas, eu noto que criamos novas amizades, novas formas de ver e viver a vida, e uma coisa que eu incentivo os jovens a vir para os bombeiros é que tudo muda em nós. Desde sendo ou não humildes, a humildade muda, a responsabilidade muda e o empenho pelo que fazemos muda. É uma casa muito acolhedora, é uma casa que, quando entramos lá pela primeira vez, não conhecemos ninguém, mas parecemos, depois de poucas horas de conversa ou de trabalho, parecemos que já nos conhecíamos há anos. Não existem intrigas dentro dela e isso é muito bom, porque somos bem tratados. Enquanto o mundo de trabalho profissionalmente, o que acontece muitas vezes é a rivalidade de eu querer mostrar que sou melhor. Nos bombeiros temos um significado diferente de trabalhar, porque trabalhamos todos somos um grupo. Isso em todas as circunstâncias. Exatamente. Ou é o risco que vocês têm noção do risco que exatamente. É uma condição de risco. O risco corremos, mas o risco que corremos hoje para salvar o próximo, amanhã alguém o correrá por nós. Eu penso assim, deste modo, incentivo todos os jovens vieirenses procurarem os bombeiros voluntários Vieira do Minho. Eu perguntava, Dr. Rosa, os bombeiros estão também numa escola de formação de cidadãos. Pegando um pouco naquilo que o Tiago dizia, sim, os bombeiros são uma escola de formação de cidadania. Eu entrei para os bombeiros em 2000, já lá vão 16 anos. E noto que, de facto, como o Tiago diz, aprendemos, tornamos-nos pessoas melhores. E noto nos próprios bombeiros que eu já fui acompanhando desde que eles entraram, depois já eu estando bombeira feita, noto diferenças e evolução no comportamento deles, a partir do momento que eles entram para os bombeiros até ao momento atual. Noto que se tornam pessoas muito mais solidárias, pegando também um bocadinho no texto. Porque a solidariedade deixa de ser só uma palavra para se traduzir em atos. Passa a ser palpável por eles, pelos bombeiros, pelos meus colegas bombeiros e por mim também. Deixa de ser só, eu vou ajudar, não. Eu estou a ajudar. Fazemos, de facto, alguma coisa de útil. Chegamos ao fim de um dia com uma sensação de missão cumprida, de que fizemos alguma coisa. E isso, sem dúvida, torna-nos pessoas melhores. Mesmo que muitas vezes, e sobretudo no período de incêndios florestais, completamente rebentados, como a gente ouve muitas vezes dizer. E as pessoas às vezes não se apercebem disso. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que é estar num terreno ao fim de 10, 12, 15, 18 horas, em situação de risco, situação extrema. Muitas vezes nem nós que estamos lá nos apercebemos disso, só depois é que pensamos como é que eu aguentei. E daí o enaltecer daquilo que acontece nos bombeiros, que é, estamos nessas situações de risco, muitas vezes nem nos apercebemos mas pelo simples facto de estarmos ali em equipa, e o trabalho em equipa que é nessas alturas que se reflete mais, é nessas situações de maior adrenalina, mais stress, risco, em que o trabalho em equipa se nota mais. Perdão, comandante, duas questões. Esta primeira é sabido, e a história dos bombeiros, aquela que podemos escolher, que está na página, para quem a quiser ler, na página web da instituição, na história dos bombeiros percebe-se que a gestão política do Conselho sempre reconheceu
sempre reconheceu a importância dos bombeiros desde a primeira hora, que começa com o primeiro Presidente da Câmara, que dá apoio, e até hoje qualquer um dos Presidentes da Câmara que passaram pelo município tiveram sempre nos bombeiros uma instituição a que deram aquilo que melhor puderam dar. E isso, da parte da sociedade, independentemente do que foi dito há pouco, no reconhecimento da sociedade, o reconhecimento da sociedade em geral existe também, independentemente destes momentos de festa. Bom, no que diz respeito ao poder político, posso dizer que, de facto, desde longa data que o município esteve sempre associado aos bombeiros, é um parceiro. Nós não podemos esquecer que, em matéria de proteção civil e até no socorro pré-hospitalar, os bombeiros são, no Concelho de Verde do Minho e em todos, portanto, a generalidade e a regra é esta, são a instituição que mais presta socorro à população. Portanto, se atendermos que em matéria de proteção civil essa responsabilidade pertence à área política, portanto ao município, ela é transferida quase sempre para os bombeiros. E, portanto, se o poder político, o município, não apoiou os bombeiros, era um contrassenso de todo tamanho. E então, isto, se andarmos para trás estes anos todos, é óbvio que há 75 anos não se falava muito em proteção civil, nem essa era possivelmente a designação que era tomada, mas sabia-se que era o socorro à população, às pessoas, e nesse aspecto é verdade que todos os políticos foram passando por Verde do Minho, tiveram sempre nos bombeiros um apoio para a prestação e para o socorro à população. E ainda temos um marco histórico disso, porque o carro o que temos nos bombeiros, o PACAR, 1926, tem adquirido em 1941, que foi adquirido em 42, salvo erro. Podemos ver a data, podemos confirmar a data. Foi 2 anos após ser criado o Corpo de Bombeiros. 1941. Então pronto. Esse carro, que é de 1926, que é o ano de fabrico dele, ainda hoje ostenta lá CM Verde do Minho. Portanto, é um reflexo daquilo que se passava no passado. Contudo, eu estou nos bombeiros já há muitos anos. Fui com 16 anos para a fanfarra, depois com 18 inscrevi-me como bombeiro, tive uns tempos fora e vim outra vez para o comando há 10 anos. Mas sempre estive perto dos bombeiros, portanto sempre acompanhei. Estive nos 3 quartéis, há vários bombeiros que estiveram nos 3 quartéis, eu por acaso estive nos 3 e acompanhei mais, porque quando se está no comando tem-se uma percepção muito diferente de quando se é bombeiro e se acompanha naturalmente outro tipo de situações. E dos 3 presidentes de Câmara que tivemos, ou que eu tive enquanto comandante no município, todos eles, à sua maneira e ao seu estilo, ajudaram os bombeiros. Portanto, não vou fazer aqui qualquer tipo de consideração política, mas todos ajudaram e todos tiveram e demonstraram interesse em defender e em proteger os bombeiros. De qualquer modo, e recentemente nós tivemos aqui reflexo disso, muitas vezes, algumas vezes, e recentemente isso aconteceu aqui, repito, nós parece-nos perceber que os bombeiros, como instituição, servem de arma de arremesso político e trago-vos à memória a recente polémica, digamos assim, à volta da concessão de mais ou menos benefícios para os bombeiros pelo município. Bem, eu só vos perguntava de que forma é que vocês, porque isso trata-se evidentemente ou aparentemente apenas de luta política, independentemente das boas intenções das pessoas, mas de que forma é que os visados, digamos, os visados do possível benefício veem isso? Bom, eu falo por mim, eu não queria entrar em questões de âmbito político, porque nós bem sabemos que os bombeiros é uma casa que mexe com emoções e sentimentos. E estatutariamente não tem cor, portanto, não tem religião. Política, naturalmente, da parte política há sempre aquela vontade de, enfim, ou estando no poder, demonstrar esse apoio, ou estando fora do poder, demonstrar que quem está não dá o apoio.
isto é regra, portanto não vou entrar aqui com pormenores. Tudo aquilo que seja defendido, quer por quem esteja no poder, quer por quem esteja na oposição, para defender os interesses dos bombeiros, é bem-vindo. Todo o resto de considerações não compete fazê-las enquanto comandante dos bombeiros, porque eu sou daquelas pessoas que luto ali que não deve haver política. Os bombeiros são servidos por os operacionais, que somos todos nós, que só temos as nossas cores são o vermelho e o azul, portanto não temos outras cores, nem às riscas, nem aos quadrados. Da parte da administração, por vezes há essa confusão, mas que devia ser ultrapassada, porque, e eu estou à vontade para falar, eu penso que a pluralidade de ideias e de ideais dentro dos corpos sociais é aquilo que é pretendido. Ou então, quando não há esta pluralidade, pelo menos deve haver esta independência. E às vezes não há. E eu digo isto muitas vezes, e dizia no passado e digo hoje, e digo à frente quem for preciso. Os bombeiros não é um prolongamento da Câmara Municipal, nem desta, nem de nenhuma. Nós somos uma instituição privada de interesse público, somos uma instituição que tem regulamentos e tem uma organização própria e que sabe quais são, que estão definidos em concreto quais são as nossas missões. E a nossa missão não é estar na defesa ou no ataque, seja de quem for, muito menos político. Portanto, não gosto pouco que os bombeiros sejam utilizados como arma de arremesso ou como arma de protagonismo, seja para uma coisa, seja para a outra. Portanto, tudo aquilo que possa estar à volta dos bombeiros e da política, eu tento pôr-me ao lado, pelo menos. Fica a pergunta para todos. De que forma é que veem estas disputas, chamamos assim? Neste sentido, eu partilho a opinião do comandante António Macedo. Penso que não devemos ter cor política enquanto bombeiros. Na nossa vida pessoal somos livres para ter. Enquanto bombeiros, no respeito pela farda que vestimos e pela instituição que representamos, não devemos ter cor política. Agora, qualquer cor partidária que tome iniciativas vantajosas para os bombeiros são bem-vindas, claro. Estamos abertos a isso. Tiago. Faço essa questão, é como eu digo, nós como voluntários ou nós como uma casa de bombeiros, nós queremos o melhor para nós, seja de uma parte ou de outra, é bem-vindo toda a ajuda. Como referiu o comandante, nós só temos duas cores, o vermelho e o azul, e nós estamos ali para defender a nossa associação, a nossa casa. Face essas questões, mantemos-nos à parte, porque ali respeitamos uma casa, cá fora temos a nossa imagem. Raquel. Eu concordo com o que já foi dito. Ali dentro, a partir do momento em que entramos para dentro do quartel, somos neutros a todas essas questões, deve ser posto de parte e para mim, na minha opinião, qualquer Câmara, qualquer partido político, seja o que for, deve ajudar sempre os bombeiros, porque os bombeiros são uma instituição que pertence a toda a gente, não é só nós. Os bombeiros esperam da sociedade, normalmente, em princípio das instituições públicas, esse reconhecimento. Exatamente, às vezes um agradecimento, um reconhecimento do que nós fazemos é o melhor que nos podem dar. As pessoas às vezes pensam que não, mas é a melhor coisa. Um obrigado por me ajudares, foi bem acolhido, foi bem ajudado. Tudo isso para nós é o melhor que nos podem fazer. O reconhecimento é sempre importante. É sempre. Ainda há algum tempo para falarmos, entre outras coisas, da evolução que tiveram os corpos de bombeiros. Já lá vai o tempo e estou a olhar para um dos momentos em que, depois de, numa primeira fase, ter sido suspensa a atividade dos bombeiros, em 41, 42, aparece, e da rua que hoje se chama Luís de Camões, da rua, como então se chamava, um homem que se recorda nos bombeiros com carinho, que é o Sr. Francisco Lameiras, que traz os filhos, traz os vizinhos, e só ele forma uma equipa e faz renascer, ajuda a renascer o Corpo de Bombeiros. Mas hoje as coisas já não são bem assim. Não, tocou aí num assunto curioso, é que precisamente há 5 décadas atrás falava-se nisso, que de uma casa saíam 5 ou 6 bombeiros pelas mesmas escadas, e hoje já não é bem assim, porque enfim, os bombeiros que há uns anos atrás estavam uma vida nos bombeiros,
que aguentavam até aos 40, 50 anos no corpo ativo e depois passavam ao quadro de honra. Neste momento formamos muitos bombeiros que ao fim de meia dúzia de anos vão embora. Isto tem vários fatores por trás. Um deles é a dificuldade de fixar a população em Vieira do Minho, não há emprego. Outra é as pessoas, enfim, que tomam outros caminhos, tiram cursos superiores, que depois não têm encaixe na zona, vão viver para o outro lado. Outros porque casam, ou simplesmente porque deixam de se interessar pelo voluntariado. Já temos falado disso, é um problema destes municípios, é um problema do país, em geral. Antigamente as pessoas, Vieira do Minho tem as estradas, eu já disse isto várias vezes, tem as estradas que melhoraram o fluxo de pessoas de um lado para o outro, traz mais pessoas, mas também as leva. E eu lembro-me que havia funcionários públicos, só para dar um tipo de exemplo, e outros servidores que vinham trabalhar para Vieira do Minho que aguentavam cá a semana. E neste momento não, temos pessoas que até trabalham cá, mas vão viver para Braga. Isso passa também nos bombeiros. Bombeiros que até trabalham, ou pessoas que foram bombeiros que até trabalham em Vieira do Minho, até beneficiaram do estatuto de serem naturais de cá para terem empregos, por exemplo, na Câmara Municipal, e que depois vão residir para Braga. Portanto, este tipo de situação passa-se também nos bombeiros. Portanto, as pessoas acabam por sair da terra, se forem residir para o outro lado, depois acabam ao fim de um ano de ter disponibilidade para o voluntariado. E era isto que eu gostaria de ultrapassar com as novas instalações, com as novas condições para os bombeiros se sentirem bem no quartel e enfim, ter as condições todas, e pelo menos as mínimas, de bem-estar. Mas é preciso fixar as pessoas. Antigamente era o contrário, as pessoas não tinham praticamente nada com que se ocupar, não havia televisão, alguns nem tinham em casa, portanto, e neste período ainda nem havia, que a televisão é dos anos 50. Era raro, e os filmes de cowboys, não é? E as matinés de domingo à tarde, e as pessoas aproximavam-se na zona dos cafés, que era no centro da vila, que era a meia dúzia de metros do quartel, portanto era tudo, a proximidade era outra que não é hoje. São tempos seguramente diferentes, exigências diferentes, formas de estar diferentes, não podemos estar a comparar o incomparável. Eu que já tenho algum tempo dos bombeiros, não posso comparar a minha escola de 87, os bombeiros que nos formamos, éramos 12 ou 13, agora não me recordo, em 87, com as escolas de hoje. Aquilo que eu, quando acabei a formação, sabia, comparativamente com aquilo que um bombeiro sabe hoje, eles ao fim de uma semana hoje sabem mais do que nós ao fim da formação. Nós aprendíamos a marchar, meia dúzia de coisas, a trabalhar com uma motobomba e não sabíamos mais nada. Hoje a formação é muito mais multidisciplinada. A exigência é maior também. Muito maior, portanto, na altura, isto é curioso, mas passou-se uma das provas que os bombeiros tinham para passar a prontos, digamos, era fazer uma redação ou responder a um ditado. Era curioso, porque eu na altura tinha o 12º ano, havia... Porque não é com isso que se apaga o incêndio, não é? E era depois ver os erros que cada um deu, aquilo era curioso. Hoje isso tá, quem não tiver o 9º ano não pode vir para bombeiro. Outra transformação, e ela também está aqui refletida nesta mesa, é, não digo a paridade, mas o aparecimento das mulheres nos bombeiros, que aqui em Vieira do Minho começou exatamente no princípio do século, em 2000. Isso também é uma evolução. Também uma evolução, uma transformação. É uma evolução, é uma grande transformação. É dito até por muitos elementos, muitos homens dos bombeiros, que foi uma grande mudança nos bombeiros. E sim, ocorreu em 2000. Eu posso dizer com orgulho que faço parte do primeiro grupo de mulheres bombeiros de Vieira, com o comandante Ribeiro. Ainda me lembro do dia em que soube na escola que era possível agora as mulheres também, as meninas também irem para os bombeiros. E lembro-me de o ter feito, de ter ido ao gabinete, ao escritório do comandante Ribeiro, que era no centro da vila, falar que me queria inscrever. Como eu ainda era menor, tive que levar também uma autorização do meu pai. Foi uma mudança de mentalidades aqui em Vieira do Minho. E foi estranho. Foi estranho. Lembro-me que as pessoas olhavam para nós e ficavam, uma mulher. Ficavam admirados, sobretudo no contexto de incêndios florestais. Uma mulher no monte não faz nada. E depois lá acabavam por se calar, porque nós acabamos por fazer o mesmo.
ou quase o mesmo. Quase. Lembro-me mesmo na própria estrutura dos bombeiros, e é caricato, que nós, quando entramos, não podíamos sequer fazer serviços à noite, isto já em 2000. Mas uma das regras era que nós só poderíamos permanecer no quartel até cerca das 20 horas. Depois era em casa. Depois era em casa. E lembro-me a primeira vez que eu e uma outra colega fomos fazer um serviço à noite, já depois dessa hora, porque era uma grávida e acharam que era preferível irem 2 meninas, o comandante Ribeiro chamou-nos ao gabinete. Então vocês foram fazer um serviço à noite. E coisa que agora, durante a noite, tanto vamos mulheres como vamos homens. Nota-se uma grande evolução. Como já escreveu há muito tempo, Camões, mudam-se os tempos, também se mudam as vontades. Tiago, e como é visto esta, também já foi dito, como é vista esta entrada das mulheres pelos homens? Face a esse tema, não sinto qualquer tipo de à vontade a trabalhar com as mulheres. O que acontece... Qualquer tipo de à vontade, não está à vontade? Estamos à vontade, sim. Nenhum constrangimento. Sim, nenhum constrangimento. Isto porque, ao longo da formação, todos temos a mesma formação. O que nos distingue, neste caso, é o sexo. Por isso, todos adquirimos o mesmo conteúdo. Com a prática e com a experiência que levamos no decorrer do nosso voluntariado, deparamos-nos que não existe nada que nos diferencie. Tive o exemplo deste ano por ter sido a equipa de Sines, e na qual os grupos de 5 elementos eram mistos, e não nos sentimos qualquer constrangimento nem qualquer dificuldade por ultrapassar nas nossas atividades. É assim, Raquel. Tudo bem, ou há rivalidades entre bombeiros e bombeiras? Eu não digo que haja rivalidades assim acérrimas. Eu posso há pequenos pormenores que ainda se nota que há certos homens que se sentem um bocadinho, se calhar, não digo incomodados, mas se calhar porque é mulher, porque é mulher já não a vou pôr a fazer isto, porque ela se calhar já não vai conseguir, se calhar vou pôr aquele elemento que é masculino, e aí está, como já foi realçado, as mulheres têm exatamente a mesma formação. Não há nada que difira entre nós, mas há sempre aquele... A humanidade é complexa. Exatamente. É complicada. Últimos minutos para falar... Só para dar uma chega, Raquel. De facto, a nível de formação, não há qualquer tipo de discriminação, se é homem ou mulher, até porque fazem o mesmo, são avaliadas da mesma forma e, por regra, as raparigas até costumam ter melhores notas. Portanto, aconteceu de uma escola, só para realçar, em primeiro lugar ficou uma mulher. Pois, isso. São mais dedicadas, tem sido essa a regra, enfim, porque é um empenho, às vezes é diferente. É algo que nos vai servir para o única diferença mesmo, às vezes, igualdade de género. A única diferença que poderá às vezes ver em termos de teatro de operações é a robustez física, que às vezes vem ao de cima, e há atividades que depois, de acordo, e quem está a coordená-las, de acordo com os potenciais que tem à sua frente, poderá optar por A ou por B, ou em detrimento de C e D, porque, enfim, nós não somos todos iguais, temos todas características diferentes, e se há um determinado tipo de atividade ou de missão que pode ser dada ao homem, porque naquela especialidade está mais à vontade, tem mais robustez física para fazer, pois faz. Um bombeiro que possa suportar um peso, por exemplo, de transportar um doente ou no resgate de um cadáver, ou que aguente uma carga superior, por exemplo, a 50 kg, não vai ser uma bombeira que tenha mais dificuldade a fazê-lo. Portanto, é este tipo de diferenciação que eu faço, e que às vezes pode acontecer em pequenos pormenores. Qualquer bombeiro tem que fazer, e quem tenha dificuldades manifestas em fazer algum tipo de atividade deve dizer: eu nisto não estou tão à vontade, devo ser outro. Há uma característica aqui: eu em Vieiro do Minho tenho um estilo próprio, e eu sou mais um, estou farto de dizer, que é dar a todos os bombeiros a liberdade e a responsabilidade. Cada um sabe aquilo que tem que fazer, cada um sabe quais são os seus limites e até de onde pode ir. E eu não, apesar de ser de profissão, sou polícia, com muito gosto, sou pescador criminal, mas nos bombeiros não sou polícia, deixo as pessoas muito à vontade, e as pessoas que estão aqui podem dizer: eu não ando atrás de ninguém, dou liberdade completa às pessoas para que elas caminhem pelos seus próprios meios.
Ainda um último tema, embora com o risco de corrermos e corremos de bom grado, de ultrapassarmos um pouco tempo, o Estatuto dos Bombeiros tem vindo a mudar também. E eu gostava de vos perguntar, finalmente, quais são as vossas expectativas, porque esta conversa não teria fim, evidentemente. Bem, os Estatutos dos Bombeiros a nível nacional estão em constante mutação. Isto porque as reivindicações do setor são grandes, tanto da Liga como da Associação Nacional de Bombeiros Voluntários, como também até dos profissionais, e estamos sempre a exigir ou a pedir, a reivindicar mais direitos, mais formação, mais capacidade de meios, enfim, um sem número de situações que nunca ninguém, por natureza, está satisfeita com aquilo que tem. As expectativas são aquelas naturais de quem anda no terreno. Nós aqui em Vieira do Minho também temos algumas expectativas, nomeadamente de ter um carro de combate a incêndios urbanos que está mais ou menos prometido, e Vieira do Minho e Terras Boas são os únicos corpos de bombeiros do Distrito de Braga que não têm este meio. Estamos sempre a falar que precisamos de meios de socorro, porque basta uma ambulância estar avariada, por exemplo, ou ter saído numa missão qualquer, já ficamos um bocado à rasca, passa a expressão, porque podemos de um momento para o outro deixar de ter meios para fazer o socorro, e portanto neste momento a nossa maior ambição em termos de meios é uma ambulância de socorro e um carro de combate a incêndios urbanos com o respectivo equipamento. Estamos a dar formação aos bombeiros nesta área, mas não temos os meios, estamos a usar meios de terceiros para quando damos formação. Na generalidade vamos tanto bem quanto às outras coisas menores, digamos, que são mais tidas a título individual e que possam passar por outros tipos de manifestações, nomeadamente de apoio municipal, que agora tem estado em voga. Isso vamos com o tempo ver e vamos estudar. Não queria trazer para aqui. Raquel, o que é que vocês esperam? Que estatuto desejam vocês? Sinceramente, relativamente a isso, eu acho que muitos dos estatutos precisavam de uma verdadeira revolução. Até porque os bombeiros são uma das principais forças de ação na proteção civil. Exatamente. E nota-se muitas falhas, que às vezes podiam ser colmatadas com pequenas mudanças que bastava fazer. E os bombeiros atuavam muito mais facilmente, muito mais, com mais à vontade. A profissionalização é uma perspectiva? Não sei se seria por aí, mas às vezes pequenas mudanças, não sei. Há muita coisa que os bombeiros, em termos de direitos, há muitas coisas que os bombeiros precisavam. Tiago, expectativas em relação àquilo que seria, o que deveria ser o vosso estatuto? O nosso estatuto devia de ser mais reconhecido a nível eu falo assim, dos vieirenses, termos mais apoio, sermos mais reconhecidos, saber o nosso sacrifício, o nosso labor. Nesse facto, tocando na palavra de passamos a ser profissionais, há certas coisas que têm demasiados custos, e acho que podemos comatar isso de uma forma muito mais evidente. Isto apelando, se calhar, a todas as entidades patronais, pequenas e médias empresas de Vieira do Minho. Como nós sabemos, tocamos há momentos atrás, quando tocou nesse assunto, que temos cada vez mais jovens que deixam de estar em Vieira do Minho, gente que deixa de estar em Vieira do Minho. E eu penso assim, os bombeiros voluntários podem crescer se cada entidade patronal pensar que empregar um bombeiro não vai ser uma dor de cabeça, mas sim uma mais-valia para o Conselho e não só para a sua própria empresa. Porque se pensarmos que conseguimos juntar os bombeiros num círculo maior, se eu tenho uma empresa de construção civil, de serralharia, de uma oficina mecânica, se eu tiver um operacional voluntário de bombeiro e profissional na área que ele está a exercer, eu tenho uma mais-valia em qualquer coisa que possa acontecer. Primeiro, será a pessoa mais indicada para ter calma. Sim, tem um custo, mas será a pessoa mais indicada para ter calma e para saber tomar as decisões corretas. E contribuiremos para um conselho mais seguro, porque os bombeiros não podem empregar nem acolher todos os voluntários. E se somos voluntários é porque gostamos de ser, mas também gostávamos de criar raízes para permanecermos cá, porque tudo tem custo, o nosso voluntariado tem custo, e eu não exijo esses custos, nem nunca, porque não deixava de o ser, porque eu gosto do que faço.
Agora, também penso porque neste momento estou-me a formar, se daqui a uns anos, como é que vai ser? Eu não quero deixar os bombeiros, nem penso nisso. E vou tentar sempre articular a maneira de poder prestar os bombeiros. Mas também gostava de ser mais prestável. Eu neste momento encosto-me em Viana do Castelo, estou cá ao fim de semana. E custa-me quando, às vezes, acabo de fazer uma viagem, estou a fazer uma viagem e tenho uma mensagem a dizer ocorrência em tal lado, necessário pessoal. E isto remexe. Aconteceu ainda há 2 semanas atrás, uma segunda-feira, de eu me estar a acordar, portanto, por ir nas aulas, e ter uma mensagem às 8h15, peço desculpa, nesta terça-feira, que houve um acidente, era necessário pessoal. Isso é 1h e 45 de caminho. Isto mexe comigo. E eu penso, um dia mais tarde, conseguir ultrapassar essa dificuldade. E essa dificuldade seria quando eu terminar esta etapa. Mas será que Vieira do Minho vai conseguir acolher? Será que vai conseguir acolher os meus colegas? Aí conseguiríamos aumentar a eficiência dos bombeiros. E os custos para eles também diminuiriam. Deixemos isso ao direito. Qual é a expectativa que os bombeiros têm, ou que devem ter, do seu estatuto? Relativamente ao estatuto, basta-me dizer isto: nós somos humanos e, como seres humanos, somos seres totalmente insatisfeitos e, portanto, tudo o que possa vir que melhore o estatuto dos bombeiros, que nos conceda regalias e que permita até atrair novos bombeiros, porque esse é um tema que daria aqui pano para mangas, porque de facto cada vez há menos jovens a querer ser bombeiros. Tudo o que sejam regalias, atrativos e uma melhoria no nosso estatuto seria bom, seria ótimo, muito bem acolhido. É como eu digo, somos seres insatisfeitos, queremos sempre mais, e o mais para servir a população nunca será demais. E o resto nós estaremos aqui para acompanhar. Antes de concluir, porque também é um programa de tributo, fiz recolha, foi repescar um poema que eu já tinha lido há muito e que gostaria que fosse interpretado como de tributo aos bombeiros. É um poema de Alexandre O'Neill que tem como título o poema pouco original do medo. O medo vai ter tudo: pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém os veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes. Ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e até, talvez, ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo: fantasmas na ópera, sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, meninas exemplares, seguras casas de penhor, também maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos muitos, poemas originais e poemas como este, projetos altamente porcos e heróis, o medo vai ter heróis, costureiras reais e irreais, operários, assim, escriturários, muitos, intelectuais, o que se sabe. A tua voz, talvez a minha, com certeza a deles. Vai ter capitais, países, suspeita, como toda a gente, muitíssimos amigos. O medo vai ter tudo. Penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. O medo vai ter tudo, ou quase tudo, e cada um, por seu caminho, haverão todos de chegar, quase todos, a ratos. Sim, a ratos. Alexandre O'Neill. O medo não cabe, digo eu, no léxico dos bombeiros. A análise e avaliação dos riscos, sim. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. Hoje falamos dos bombeiros, no final das comemorações do seu 75º aniversário, 2 dias. Vamos continuar a falar daqui. Onde quer que nos tenham ouvido, continuo com um bom fim de semana. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.